Boa tarde, minha gente. Estamos aqui de volta para a nossa aula de ética. Ficamos um tempo sem postar, justamente para dar a possibilidade dos alunos comentarem a aula sobre a ciência, sobre o que é a ciência. Hoje, nós estamos chegando na reta final da nossa disciplina. Nós vamos postar, eu vou postar uma aula sobre ética verdadeiramente. O que é ética? Então, a meta da aula de hoje é apresentar algumas noções preliminares sobre a ética e seus aspectos. O que é ação humana, se a ética é descritiva ou não, se há diferença entre ética e moral, e considerando o primeiro elemento, a ação pode ser considerada sob os seguintes aspectos. Vamos lá, então. Ética. O que é ética? Isso é a definição. Então, lembrando que a gente vai ter uma provinha, né? A provinha já está no calendário acadêmico, né? Eu tenho as datas das provas no campus Benjamin Constant, no campus Barão do Amazonas ainda não tem. Então, para a semana eu vou postar as datas direitinho, tal como também uma aula presencial, ok? Então, ética é a disciplina filosófica que estuda o comportamento ou a ação humana. Lembro para vocês que filosofia é a disciplina que busca a origem, que busca as causas primeiras. E entender o comportamento humano não é simplesmente o comportamento esporádico, é entender a cerne do comportamento humano. Porque o homem se comporta de diferentes maneiras em diferentes circunstâncias da vida. A vida do homem é cheia de circunstâncias. E o seu comportamento, muitas vezes, é pautado por circunstâncias boas, ruins. E aí, como é que é o comportamento desse homem? O comportamento dele é inabalável ou não? Ou as circunstâncias o definem? Ou o meio o define? Ou o convívio social o define? A gente vai brincar um pouquinho com isso e pelo menos começar a brincar um pouquinho com isso nas próximas postagens. Etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos, tá? Costume. Índole ou stela, né? Lei. A ética é, pois, a ciência dos costumes ou da ação humana. Então, ética é a ciência dos costumes ou da ação humana. Querer, dever e fazer, né? A poiesis, a ação transitiva. Assim, há uma clara diferença entre poder ser feito e o dever ser praticado. Portanto, nem tudo que pode ser feito deve ser feito, deve necessariamente ser praticado. E é interessante, deixa eu só avançar um pouquinho aqui, a definição de ética, né? Ética é a disciplina filosófica prática normativa da ação segundo a luz natural da razão. Então, a ética é a disciplina filosófica prática normativa da ação segundo a luz natural da razão. A moral é uma ciência teológica que se baseia na fé, na cultura, diferente da ética que só existe quando modulada pela razão. Olha só que interessante, gente. Dificilmente você vai ouvir a palavra ética religiosa. Não, você escuta moral religiosa. Ética cristã. Sim, você escuta até ética cristã, mas normalmente é moral cristã, né? Antigamente tinha o CMR, que era uma disciplina Ciências Morais e Religiosas. Então, a moral é algo que está mais voltado à parte teológica. Tem uma outra definição de ética e moral que eu gosto muito de usar, que é a seguinte: a ética, como a gente já viu, é uma ação humana ou a prática do pensamento humano. Aqui, como está aqui, deixa eu achar aqui, ó. É a disciplina filosófica que estuda o comportamento ou a ação humana. Então, a ética é isso. A ética vai se debruçar sobre como o homem se comporta. Agora, ele se comporta onde? Aqui, ó. Deixa eu pegar o meu extensor, ó. Ó, pensando aqui, ó. A ética, ela vai ser uma disciplina filosófica prática, normativa da ação humana, segundo a lei
segundo a luz natural da razão. A moral aqui, ó, é a ciência teológica, que se baseia na fé, na cultura, diferente da ética, que só existe quando modulada pela razão. O que isso quer dizer? A moral vem de uma palavrinha latina chamada mor ou moros, que significa morada, moradia, casa. Daí que vem a morada, moradia. A própria palavra domicilium, né, que é a casa de Deus, dominus, a casa de Deus, ou domingo, dia de Deus, vem também de uma derivação da palavra moral. O que acontece? A moral é aquilo que nós aprendemos em nossa casa, em nossa sociedade, em nosso contexto social. Por exemplo, daí nós podemos dizer moral cristã, moral ocidental, moral oriental, moral budista. Tá? Então a moral é esse conjunto, esse cabedal teórico que você e eu aprendemos nas diferentes culturas. Se eu faço parte de uma cultura, eu vou ter uma determinada moral, eu vou ter um determinado conjunto de comportamento, tá? E a ética vai justamente versar sobre como eu me comporto dentro de uma sociedade que tem uma moral. E o que é moral? Moral é o conjunto de normas, regras e preceitos, que não são a mesma coisa. Regra é uma coisa, norma é outra coisa, preceito é outra coisa. Preceito está relacionado à religião. A norma, ela normatiza um determinado local, um espaço territorial micro. E a regra, um espaço territorial macro. Tá? Regra, norma e preceito. Que eu e você escolhemos para empreender as 3 maiores questões da nossa vida. Essa é uma definição muito interessante do professor Mário Sérgio Cortella, da USP. Tá? Da Unicamp também. Ele fala o seguinte: a moral é um conjunto de normas, regras e preceitos que eu e você empreendemos para decidir as 3 maiores questões da nossa vida. O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Essa é a reflexão. O querer, o dever e o poder. Quando eu parto para a ação, aí eu vou ser ético ou não ético, moral, imoral ou amoral. Não é assim a nossa vida? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso e eu até quero, porém eu não devo. Tem coisa que eu devo, eu quero, mas eu não posso agora, ou não posso nunca. Ou talvez eu não possa nessa circunstância, ou sobre esse aspecto, ou sobre este ponto de vista. Quando que eu tenho paz de espírito? Quando o que eu quero é o que eu devo e é o que eu posso. Por exemplo, eu quero comprar um BMW Z4, aquele que só tem 2 lugares. Eu quero. Eu posso, até tenho crédito na praça. Agora, eu não devo, porque eu não posso pagar. Eu não tenho como pagar. Eu até posso provar que eu tenho rendimentos, né, e que a prestação até dá para entrar no meu orçamento. Porém, eu não posso fazer isso. Porque eu vou comprometer toda a minha renda, mais do que a minha renda. Né? Lembra para você que eu sou um professor. Eu não tenho condição de ter um Z4. Né? Você já viu algum professor ficar rico dando aula? Que é interessante, só uma reflexão aqui, só para a gente criar um pouquinho de polêmica nas aulas. Interessante as manifestações que têm ocorrido no Brasil, principalmente em relação aos servidores da área de educação. Sem dúvida nenhuma, a educação no Brasil é muito desvalorizada. Muito. Tá? E os profissionais de educação principalmente. Agora, eu tomo como Petrópolis, né? A estrutura da rede municipal de educação de Petrópolis é espetacular. Tá? É muito boa. Funciona. Tem escolas muito boas. O que falta para a educação ser top? Alunos? Não, tem muito aluno. Uma estrutura escolar bacana? Não, tem uma estrutura escolar bacana. Falta uma remuneração boa aos profissionais de educação. Porém, não é propaganda enganosa quando o camarada entra na escola, entra na faculdade,
né? Entra numa escola de pedagogia, numa escola de história, numa faculdade de história, assim, melhor dizendo, ele vai ficar milionário. Ele vai ter um alto grau de rendimento financeiro. Não é uma propaganda enganosa. Então, tem que ter reivindicação? Tem. Agora, se você conhecer algum professor que ficou rico dando aula, me apresenta, tá? A remuneração tem que ser maior? Tem que ser maior. Porém, não é propaganda enganosa que o professor tem uma remuneração que não é de acordo com a importância da sua função. Agora, mesmo assim eu quero, ok? Então essa é a questão. Então tem que reivindicar? Tem, mas tem um limite entre a reivindicação e a anarquia política, ok? Só pra gente brincar um pouquinho, só pra gente criar uma polêmica também, que é sempre bom. O pessoal tá participando bacana na plataforma, eu tô muito orgulhoso. Então olha só, voltando, né? A moral é justamente essa embasamento que você tem, né, que baseia-se na fé, na cultura, diferente da ética, que só existe quando modulado pela razão. A ética é a norma da ação humana, tá? Segundo a razão. É racional? Então é ético, tá? É teológico, parte mais para o campo da moral. A ética é a disciplina filosófica prática, normativa da ação humana, segundo a lei natural. E a gente tem o nascimento da ética, né? Olha só. Quem é justo e bom, seja homem ou mulher, é feliz. O injusto é infeliz. Não é possível que o homem bom aconteça, não é possível que a homem bom aconteça algo mal, nem na vida nem na morte. Os deuses dele se ocupam. Isso é Sócrates. Olha só que interessante que Sócrates coloca, né? Claro que ele vai puxar um pouco para o lado da religião aqui, do politeísmo religioso. É interessante que Sócrates, apesar de combater o mito, ele não descarta as questões politeístas. Isso aí é bom para uma resposta, né, que o pessoal perguntando sobre o politeísmo, que a ciência, o politeísmo. Na verdade, o politeísmo ainda está em voga nesse momento na Grécia, porém ele vai se distanciando, principalmente os mitos religiosos. Quem é justo e bom, seja homem ou mulher, é feliz. Quem é injusto é infeliz. Olha só como é que o Sócrates está puxando para o comportamento humano. Justiça, injustiça. Justo, injusto. Olha só. Aqui é o Platão. Deixa eu puxar um pouquinho o vídeo aqui, né? Ó, não sei se vai dar para você ver. O que nos destrói é a injustiça. É a injustiça. A desmedida e a desrazão. A justiça é, na polis, na cidade, reflexo da ordem e da harmonia do universo. Pela justiça, nos assemelhamos ao que é invisível, divino, imortal e sábio. Esse é Platão, né? Genial essa descrição dele também, mostrando que como o comportamento humano pode ser injusto ou injusto, medido ou desmedido, com razão ou com desrazão. Tá? E aí a gente pode puxar também para uma questão religiosa também, né? Já que a gente está brincando um pouquinho com a religião. Quando eu sou escravo ou livre. Por exemplo, eu não tenho liberdade para matar. Não. Você não pode ter liberdade para matar. Você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade de escolha entre o fazer e não fazer, entre o sim e o não. A liberdade é quando você escolhe algo que te liberta. Se você matou alguém, automaticamente você é escravo daquela situação. Tá? Vamos fazer uma modulação aqui. Vamos colocar que você é engenheiro ou administrador e você está numa questão e você precisa de uma assinatura para liberar uma obra, você precisa de um carimbo para liberar um pagamento e você recebe uma propina para que esse processo corra de uma maneira mais rápida, que tenha um trâmite um pouco mais veloz. E você recebe lá R$250 mil para isso. É uma quantia significativa. Daria até para comprar um BMW Z4. Não sei mais ou menos quanto custa, mas acho que dá sim, pelo menos dá uma boa entrada. O que acontece? Você pode pegar esse dinheiro, esses R$250 mil, e transformar esse dinheiro em coisas lícitas e benéficas
para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu tio. Porém, o meio pelo qual o dinheiro chegou a você é um meio ilícito. Ok, você vai criar para você uma escravidão. Por quê? A primeira vez que teu chefe te chamar com a seguinte tonância vocal, assim, deixa eu inventar o nome aqui. Fábio, preciso conversar com você muito sério. O seu rim vai explodir, porque você criou em você uma escravidão. Então, a liberdade nunca é para cometer um ato ilícito. Se você cometeu um ato ilícito, é porque você usou mal a sua faculdade do livre-arbítrio. Você escolheu mal e criou para si uma escravidão. Isso é interessante para a gente refletir. Aristóteles, que é considerado o pai da ética. Algumas pessoas me perguntaram sobre que livro que eu indico, né? Principalmente a Ética Nicômaco, tá? A Ética Aristotélica, a Ética Nicômaco. Nicômaco, que era o pai de Aristóteles. Então, a ética que eu aprendi na minha casa, a ética que eu aprendi com meu pai. A sociedade é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a alcançar algum bem, claro. É evidente que a mais importante de todas é que inclui todas as outras famílias e aldeias, vida ao mais importante de todos os bens. Ela é a comunidade política. Interessante que Aristóteles coloca que a política é o maior grau de caridade, né? O Papa Francisco coloca isso também, né? Fala que a política é o maior e mais alto grau para que você possa fazer a caridade. Por quê? A política é a prática do bem comum, é a prática da polis, né? Política já fala, é politikos, a prática da cidade, a prática da polis. Você percebe que a ética para Aristóteles, tal como Platão, e depois para Tomás de Aquino, para Santo Agostinho, também é uma questão de comportamento. Quando eu pratico um ato bom, e esse ato, sem dúvida nenhuma, deve visar um bem comum, não um bem individual, né? Eu sei viver e consigo viver em comunidade. Ao contrário disso, quando eu pratico um ato simplesmente olhando para mim, eu estou fora da política, eu estou fora da polis, né? Interessante para os políticos brasileiros, né? Platão, vamos falar um pouquinho de Platão aqui, né? Depois a gente continua. Platão é a ética da transcendência. Platão era discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, ok? Então Platão era discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Tá? O que seria a filosofia natural? É você olhar não apenas os fenômenos naturais, quem olha é a física, é você entender os princípios da natureza. Em linhas gerais, Platão, aqui, acompanha comigo lá, ó, show, né? Né? Em linhas gerais, Platão desenvolveu a noção de que o homem está em contato permanente com dois tipos de realidade, a inteligível e a sensível. A primeira realidade, imutável, igual a si mesma. A segunda são todas as coisas que nos afetam. Os sentidos são realidades dependentes, mutáveis e são imagens da realidade ininteligível. Né? Essa parte aqui é bem filosófica. Deixa eu tentar melhorar. Inteligível é aquilo que está no campo sobrenatural. Né? Platão ele vai falar do mundo das ideias, né? Que existe um mundo pleno e esse mundo que nós vivemos é um mundo em cópias, é um mundo em sombras. E esse é o mundo inteligível. E o mundo sensível, que é aquele que nós vivemos. Esse mundo sensível nada mais é do que uma imagem de um mundo que já existe, de um mundo ininteligível. Tá? Vamos passar. Platão, não peço que me mostre o exemplo de um ato justo, mas peço que me faças ver a essência por força da qual todas as condutas justas são justas. Então ele está pensando o quê? Não, eu quero ver a essência do ato humano. Qual que é a essência do ato humano? Eu não quero um ato isolado, eu quero o âmago da justiça, eu quero aprender o que é justiça. Vamos lá. Platão. A justiça na ordem individual e social,
a transcendência do bem e a conduta entre bem e mal. Isso que Platão fez em sua obra, né? Ele tem uma obra sobre a justiça na ordem individual e social, transcendência do bem, conduta do bem e do mal. Vamos lá. Platão combate o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer. Regular os prazeres leva o homem à sabedoria e à transcendência, conduta correta, né? Se dá dessa forma. Então, é basicamente isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu voltar aqui e fazer um pequeno resumo. Então a gente tentou hoje apresentar noções preliminares da ética, mostrando que a ética aqui é a disciplina filosófica que é uma disciplina normativa, tá? Aqui, ó. Normativa da ação segundo a luz natural da razão. E a moral é uma ciência mais relacionada à teologia, que se baseia na fé, na cultura, diferente da ética que só existe quando modulada pela razão. Para ficar assim um resumo bem bacana. Moral é aquilo que eu aprendo na minha sociedade, na minha casa, ok? E a ética seria a prática daquilo que eu aprendo na minha casa. Se eu pratico bem aquilo, eu sou uma pessoa moral. Se eu não pratico, eu sou imoral. Se eu estou em outra sociedade e quebro a lei moral daquela sociedade, eu sou amoral. Eu estou fora dessa moral. Eu estou fora desse comportamento. Seria tal como um índio que chega numa sociedade e ele está nu naquela sociedade. Ele não está sendo imoral, ele está sendo amoral, ele está fora daquele julgamento. Porque ele não mora ali. Claro que ele tem que se adequar, mas ele não pode ser julgado tal como eu que sei que eu não posso andar nu e ando nu. Olha que coisa grotesca, né? O índio não. O índio, se ele fizer isso, ele vai estar sendo amoral, fora da moral. A ética seria esse comportamento. Se o comportamento é de acordo com a moral daquele lugar, eu sou ético. Se o comportamento é diferente, é um comportamento ruim, nocivo, eu sou uma pessoa não ética. Então a ética seria a observância das leis morais da sociedade. Então até a próxima. Eu vou passar, muito provavelmente, uma atividade de comentário agora também e vou marcar a nossa aula presencial. Fique atento à plataforma. Forte abraço e até a próxima.